Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje com a presença do nosso presidente do CREA, Melvis Barri Júnior, com a presença do meu querido amigo Dr. Luiz Pereira Lima. Boa noite. Sem adjetivos hoje. Eu podia dizer que o senhor é o Donald Trump dos Pampas, mas não vou dizer. Não, já te disse que eu só queria uma coisa do Donald Trump. Eu já te disse que eu queria dele também. Né? Se já me dissesse, né, que tu ainda pode, eu não posso mais. Obrigado, Lênin Streck, também pela presença. E hoje tivemos um terrível assassinato em Porto Alegre, mais um a lamentar. O assassinato de uma médica ali na Ceará, com o Sertório, né? Foi por ali. Um covarde assassinato. Saindo de um plantão no banco de olhos. Era oftalmologista. Se me tivesse acompanhar, como é que foi? Pode nos relatar? Ou... Não, eu sei que ela parou na sinaleira e foi assaltada. E aí, que a porta não abriu? A porta não abria? A porta não teria aberto. O que eu sei também, não sei detalhe, que ela teria arrancado o carro. E aí o bandido de raiva, que não conseguiu roubar, deu 3 tiros nela. Um pegou a horta. Mas não tem solução. Isso está acontecendo toda hora, né? A médica, porque teve um nome social mais... Sim, mas claro. Essa brutalidade de assalto, assim, toda hora... A banalização do crime, né? Que nós estamos vivendo. É que o sujeito não tem o que perder e porque não há nem vagas, eles têm... A aposta disso é que essa pessoa provavelmente é daquelas, se fizer uma lista, que está indevidamente fora. Ou por regime inadequado, por falta de vagas. De algum modo, a coisa vai bater aonde? Num problema crônico no Brasil, e o Rio Grande do Sul parece ser um locus privilegiado, que é a falta de vagas. Isso é nítido. Sim, mas, Lênin, eu sei que isso... As pessoas não... Todo mundo tem que investir, conseguir com projetos nacionais, existe dinheiro, sim, mas, Lênin, construí-los. Mas só tem que construir presídio a rodo. Tem que botar presídio por todos os cantos, por todos os cantos, de qualquer lugar, não tem a cidade querer ou não querer. Mas, porque o prefeito é o melhor investimento hoje. Perfeito. Luiz Pereira Lima, eu quero dizer para você que disse aqui várias vezes, nenhum município tem o direito de dizer não, porque segurança pública é uma questão estadual e, portanto, o município acata ou não acata. Ele é obrigado a aceitar. Ele é obrigado a aceitar. Eu concordo mas legalmente. Tudo bem. Eu pergunto assim, aí vem uma verba X que veio do céu a verba e de milhões e milhões e milhões para a construção de presídios. Começaram hoje a construção dos presídios. Hoje. Quanto tempo demora para fazer um presídio? Depende. No Brasil, uns 3, 4 anos. Tá, mas vamos supor... Nos Estados Unidos, na China nem se fala. Na China, 3 meses, tá, mas vamos supor, mês, pronto. Mas vamos supor que demore só um ano. Vamos supor uma coisa assim, que exista dinheiro e demore só um ano. Neste interregno de um ano, esses crimes, teoricamente, vão continuar aumentando, inclusive. Qual a solução que tem que ser dada para isso hoje? Porque a progressão é geométrica. Vai aumentando, não vai parar mais. Porque esse bandido ele se sente muito seguro. Porque, além do mais, se ele for para o presídio, condenado, vamos supor que foi condenado a 20 anos. Vamos supor que seja condenação de 20 anos. Ele vai ficar 5 e vai embora. Ou 6 vai embora. 6, 7, nesse caso. Neste caso, 6, 7. 6, 7. Mas o assalto normal, assim, um assalto normal, veja, uma coisa mais leve que um assalto normal, leve, entre aspas, 5 anos e 4 meses, isso dá 1 ano e uns meses para sair. Mas veja que o sequestro, hein, presidente Melvis? O sequestro pararam, eu estava vendo na Veja, aí, em função desse último aí, da sogra do Charmaine aí, da Fórmula 1. Virou um negócio que não é lucrativo sequestrar, e pararam o sequestro. Mas são vários problemas, acho que é um conjunto, né, Sérgio? Nós não temos gestão de segurança pública no Rio Grande do Sul.
Não temos. Mas como é que o senhor faria a gestão? É uma das Como é que o senhor faria a uma das gestão piores aqui no Rio Grande do Sul? gestões dos últimos 20 anos aqui Como no é que o senhor Estado. faria com 1.000 e tantos brigadianos se aposentando agora? Como é que se faz gestão pública? Existe uma série de ações que tem que ser implementadas. Quais? Né? Por exemplo, as guardas municipais, elas têm que ser Bom, armadas aí e treinadas. não é o Estado. Né? Não, mas o Estado tem a capacidade de fazer um convênio com o município e fomentar. Né? O que existe é uma paralisia de quem tem responsabilidade na segurança com a população. Belo Horizonte não a dá. guarda está armada. Né? Quem assume o cargo de Aqui gestor... também. É. Aqui em Porto Alegre Mas também. então por que não ajuda a fazer segurança? Não sei, pergunta ao prefeito. Pois é, não. Mas Perguntar para o prefeito. Os gestores públicos que assumem os cargos têm a responsabilidade de encontrar soluções. Antes da campanha, todo mundo diz, vamos Lá, cuidar Canoas da tem o segurança. secretário de Segurança de Termina, Porto Alegre, mas não é tem comigo. secretário de Segurança? O outro aspecto que é fundamental, o cidadão no Brasil não pode se defender, né? Criminalizaram a posse da autodefesa no Brasil. Isso é inédito no mundo. Né? Pior. Inédito. Pior. O cidadão tem Não direito só de andar armado, criminalizaram, principalmente numa sociedade... Mas você não tem direito, na prática, você não tem direito de se defender. Eu, como procurador, ainda na ativa, peguei casos bizarros, assim. Por exemplo, o cara é vigia. E aí ele ouve o grito de socorro de alguém. Aí ele sai da vigia, vai pela rua, naturalmente, para ir lá. Não era nada, nesse caso específico. Na volta, passa uma viatura da brigada, vê ele armado e recolhe ele. Condenado. Por quê? Porque é considerado um crime que se esvai por si só. Não adianta você querer explicar. Isso é péssimo também, porque mesmo que você tenha na sua casa, dependendo, aí só por isso você também já é condenado. Então as pessoas têm medo de se defender ou pensar em poder se defender, o que dá também uma segurança para alguém que sabe que você não vai arriscar. Claro, Esse é o ponto também. Mas existe um fato que é o seguinte. Tendo tudo isso, o problema é a lei, o pensamento do juiz que solta por não ter vaga no presídio. Porque hoje, a solução ela tem que ser cirúrgica. Não existe mais daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E essas pessoas vão morrer nesse período. Temos um presídio de Canoas com 2.800 vagas, pronto, há praticamente 2 anos e não se consegue ocupar. Está se ocupando com 400, 500 vagas. Qual é a explicação técnica? Dinheiro. Não, Essa explicação técnica. a obra física está pronta. Não, mas não adianta. Mas tem que povoar. Então, isso é tem- comunitário. Mas aí entra nos editais, aí entra impugnação de edital. Olha aqui, olha a entrevista do presidente Nussmann da Veja da semana passada, o que ele passou para lidar com 2 governadores do Rio, 3 presidentes da República e um prefeito do Rio de Janeiro. Não é fácil, sabe? Sim, mas independente de qual é a solução que vai ser dada agora? Agora, porque mesmo assim, 5 mil brigadianos, mas ele não vai estar esse brigadiano na esquina da Ceará. Eu sou nós temos que ter insuspeito mais para viaturas falar sobre a circulando. saída disso. Em 2009, Esse oi foi... Só imaginem quem é que está aqui para ele dar um oi desse tipo. Oi. sou Um oi cara- carinhoso. Sou um cara A educado. deputada Anne Ortiz. Deixa eu já aproveitar a chegada da Anne para A tua falar. esposa está assistindo o programa? Claro que Depois sim. te pergunto o que ela achou do teu oi. Mas é um venenoso, uma coisa, um sujeito Tá, intrigueiro. fala, responde. Um sujeito intrigueiro. Tá, fala. Em 2009, em face do caos, que era igual agora, e que não mudou nada, eu fiz o pedido de uma representação para intervenção, que é a saída, intervenção do Estado. Aqui no programa, falasse isso há quantos anos atrás? Falei aqui no dia 30 de maio de 2009, um dia depois Quantos de ter feito. anos? Nós estamos há 7 Há anos. 7 anos. Do que tu falaste no programa. Que eu falei no programa. E o Procurador-Geral da República sentou em cima, nada fez. Consta que Quem era o Procurador-Geral? estava pronto o pedido de intervenção e foi encaminhado com o parecer favorável e ele, por conta dele, porque a assessoria disse, tem razão, porque eu mandei
na época, filmes. Mas intervenção de quê? Intervenção do Estado, federal no Estado do Rio Grande do Sul. Eu já explico. E eu mandei junto, inclusive, cópia de contrato que uma facção comprava a metade do presídio. Contrato. Em que aquela questão que você reparte os poderes. Qual era a vantagem da intervenção? Você faz a intervenção específica com relação à segurança pública, você tem dispensas de licitação e constrói esses presídios tudo rapidamente, com uma boa gestão, porque aí vai ter, é específico para isso. Eu falei isso em 2009, falei em 2010, falei em 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, falei no mês passado, estou falando de novo, já que estão falando em soluções, falando em gestão, falando de uma coisa mais dura, aí nunca vai acontecer. Não sei, já fizeram a intervenção no estado do Espírito Santo, aquela vez em que tinha aquelas cadeias, aqueles containers, e era muito quente, etc., e havia maus tratos, etc., fizeram a intervenção. Para construir, eu estou dizendo aqui que não é impossível. Eu sei que é ruim para o Estado enquanto governo isso. Mas Lênio, até é necessário. Antes disso, nós temos que uma ir solução ao momento do engenheiro pelo CENGRS aqui no Pampa Debates. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Os sindicatos de engenheiros, em parceria com Sindaergs, Afocep, SEAP e FENSTAC, convida a todos para o seminário de Transparência e Cidadania, que será realizado no dia 29 de agosto no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na pauta, a dívida pública brasileira, a dívida da Previdência Social e a justiça tributária e seus reflexos negativos sobre a sociedade. Presença confirmada da professora Maria Lúcia Fatorelli, fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida, seguida de uma audiência pública da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Luiz Augusto Lara, com o tema Auditoria da Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União e o Sistema Financeiro. À tarde, painel com a professora Denise Gentil, com a professora da Escola de Administração Fazendária Dão Real Pereira dos Santos e com o presidente do Observatório Social, Pedro Gabriel. Inscrições grátis no portal Senge. Participe. Vamos remeter para os Jogos Olímpicos. Essa imagem do Brasil que está deixando pequenas coisas aqui a colar, outras maiores, como a morte de um PM no avião do Rio de Janeiro, que tomou um caminho equivocado, o assalto a 3 atletas que tinham ido numa festa na França, inclusive com furto de carteira, água verde numa piscina que deveria ter água transparente. Eu quero que o presidente Melvis comece a debater sobre isso. Vou citar Nelson Rodrigues, né? Complexo de vira-latas, né? Temos que abandonar esse complexo. Nas Olimpíadas de Pequim tivemos assaltos, tivemos morte, tivemos comida contaminada. Todas as Olimpíadas, problemas muito maiores do que no Brasil. E aqui, alguns segmentos tenta-se dar uma dimensão para pequenos fatos. Aqui a imprensa uma grande não está dando dimensão. Quem está dando dimensão lá fora. Lá fora, né? Mas é a imprensa internacional, né? Em todas as Olimpíadas fizeram um histórico. Aqui não se fala das poucas medalhas que o Brasil ganhou. Né? Todo mundo quietinho, mau desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos. Há uma certa blindagem para que tudo fique bem. Porque é o produto das televisões, o produto é esse. Vai começar a mandar contra o produto, então tem razão. Mas o resultado das medalhas é o resultado do investimento, né? Que é feito, então... Mas nós já sabíamos antes disso, por que trouxemos a Olimpíada? Nós já sabíamos antes. Mas trazer a Olimpíada não tem relação com a questão de medalha, de desempenho de atletas. Acho que tem pouquíssimo. E os que ganham, acho que todos que ganharam são militares até agora. É isso mesmo, é outra questão que... Mas isso não é comentado. Foi comentado. Não, comentar não. Isso é um foi projeto comentado que a judoca, aquela que é do governo, é um projeto do governo. Que é da Marinha. Pro judoca, aquela é da Marinha. Foi comentado o problema racial dela, que ela era pobre, que agora não sei o quê, que não sei o quê. Mas por que ela traz um assunto desses? Não tem nada a ser. Ela, em vez de estar festejando o momento, ela começa a dizer que fui isso, fui aquilo para se valorizar ainda mais, não precisa. Mas eu acho que o problema... É o complexo de vira-lata. Aí, eu fui se eu não tivesse ganho, seria... Eu acho que ela devia ter passado
ao largo disso. Claro. Isso é agora, os 40 bilhões gastos, as coisas óbvias parecem demagógicas às vezes, né? Quer dizer, mas tem que ser ditas as coisas óbvias. Nós estamos falando aqui de uns caraminguás que seriam necessários para construir presídios. Se tu comparar a necessidade de um presídio, olha, eu vou dizer assim, esse cara está fazendo uma comparação estúpida. Pode ser, aceito a estupidez. Você precisa de uns caraminguás para fazer um presídio, por exemplo, ou escolas, mas já nesse momento é mais... Presídio. Você compara isso com os 40 bilhões gastos, ou os estádios... É uma ninharia. É uma ninharia, são caraminguás. Agora, claro, alguém vai dizer, mas você é contra, então, que o Brasil faça... Sempre fui contra desde o início, como fui contra a Copa, Paulo Sérgio também foi, que a Copa foi um tiro no pé, os estádios estão aí, são despesas, e nós erramos 2 vezes. Fizemos uma reincidência com a Olimpíada e vamos ganhar poucas medalhas e gastar muito dinheiro. Se fizer a divisão, são as medalhas mais caras do mundo. Enfim... Mas tem um contexto são maior são escolhas. Se nós for fazer a escolha, né, e eu gostaria que vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra da Maria Fontanelli sobre a dívida pública, nós estamos pagando 2 bilhões dia para fazer rolagem da dívida pública interna. Mais de 840 bilhões de reais ano. 840 bilhões de reais ano, não para pagar o principal, para fazer a rolagem. Então não tem dinheiro para a Ponte do Guaíba, é um dia de juros da dívida pública interna. Então, se nós não enfrentar esse problema da dívida pública interna de forma muito dura, o Brasil não tem solução. E por que não se enfrenta? Por quê? Porque toda a administração fazendária está na mão de banqueiros. Óbvio. E o governo, como se descredibiliza, ele vai buscar dinheiro do mercado, que leva esse montante da dívida. Então ele tem que pagar mais juros que qualquer outro concorrente dele na captação de dinheiro. Então ele paga muito mais para ter o dinheiro. Imagina, eu sou um estrangeiro e compro títulos da dívida no Brasil. Claro. Mas isso é o melhor negócio do mundo. É o melhor negócio do mundo. Melhor negócio. Não existe. Não existe melhor negócio que esse, né? Para o americano, para o europeu, não existe. Para ninguém. Imagina lá, você ganha quanto no banco? 0,0 não sei quanto? Quase nada. E aqui vai ganhar quanto? 13? Inflação 14, mais, né? Está dando uns 15, 16%. Eu quero aproveitar o presidente Melves, que eu ouvi falar tanto em gambiarra, vê que o Brasil mesmo se desvaloriza. Não, o evento foi gambiarra, todos os testes deu errado e na hora deu tudo certo. Não, mas aí é o complexo, aí é um tiro no pé. Quem teve na Olimpíada de Londres sabe que lá tinha ginásio feito de compensado, que depois desmancharam, tudo maquiado. As obras do Brasil são de excelente qualidade, são de excelente qualidade, mas estou dizendo, falando da abertura especificamente. Abertura, não tá, levantou a rede, os elásticos e não sei o quê. Isso é criatividade. E tecnologia, os movimentos mecânicos são tecnológicos ou não são? São. Não, porque tecnológico foi a manivela, porque o 14 bis subiu preso pelo... Que aliás lindo, né? Hein? Que aliás lindo. Mas teve muita tecnologia. Dizer que não teve tecnologia na abertura dos Jogos Olímpicos. O 14 bis foi muita tecnologia empregada. Mesmo ali. Você pode até não gostar da Olimpíada, mas há um fato. Mas tu quer dizer quem fez se valoriza, dizendo não, nós fizemos sem dinheiro, sem tecnologia, foi tudo na criatividade. Mas tudo é assim, né, Paulo Sérgio? Mas teve criatividade, mas teve tecnologia. Mas teve tecnologia. Mas é que tu pergunta para qualquer pessoa e hoje existe uma mais tecnologia do que se quase pensa. Em cima disso, mais que se pensa. Existe quase uma cultura em cima disso. Tu vai falar com o empresário, e aí como é que tá? Pois é, não tá bom. Parece que não é bonito dizer, olha, eu estou bem, graças a Deus, acertei o meu negócio, vai indo de vento em popa. Eu acho que se criou um pensamento do pequeno, de ser pequenininho, de ser, muitas vezes, é feio tu ganhar dinheiro aqui no país. Eu acho que isso é algo cultural que foi sendo colocado, imprimido dentro das escolas e dentro da sociedade. Acho que a gente tem que ganhar e o medalhista... Mas se até o Mao Tse Tung dizia, todos temos que ficar ricos.
ao Deng Xiaoping botou, todos temos que ficar ricos, porém uns ficarão ricos antes dos outros. Mas Paulo Sérgio... E hoje a China tem 300 milhões de milionários. Bilionários é 80 bilhões de bilionários. 80 milhões de comprando todo bilionários. o setor elétrico brasileiro, né? Está comprando todo o setor E com elétrico. alguns países né? africanos também. Não, e puxando isso para as Olimpíadas, muitas vezes a gente escuta uma entrevista de um atleta e o atleta, dependendo da forma como ele se coloca, eu acho que o atleta diz, olha, eu cheguei, conquistei, suei, não é assim, eu fiquei em oitavo, mas ok, tá bom, não tá bom nada. Eu fiquei em oitavo, é ruim, perdi, vou treinar mais, vou ser melhor, vou me dedicar mais. Então, é como também Porque o atleta ele não se ele está gastando o dinheiro do posiciona. povo, ele está Claro. investindo o dinheiro do povo, vamos imaginar que seja Não, mas investimento. foi bem- O não. povo, o contribuinte, investe no atleta para ele apresentar o melhor desempenho. E Aí ele investe fica, também acha nas que o obras. pior desempenho é melhor. O que eu vou fazer? Agora, E veja, nas obras, né? Não, e nas obras, em tudo que aconteceu. Na piscina, eu vou voltar Todo esse contexto que a deputada falou, o Brasil é o 8º PIB do mundo. Nós temos que perder esse complexo de paizinho. Nós não somos um paizinho. Não, mas o que nós estamos somos dizendo. uma grande nação. Mas então o Somos atleta vai para lá e tem que somos mostrar que é grande, que vai para ganhar. Somos o 8º PIB do mundo. E não pode se contentar com o último lugar. E a Copa e a Olimpíada, ela vai ter um efeito Não, e temos de curto prazo no fundamental turismo. para ser grande desmistificar território. uma imagem que o Brasil tem de país de quinto mundo, muitas vezes no exterior, né? A Espanha, sabe quanto é que ela fatura com turismo? 50 bilhões por ano. Sabe o que é isso? O Brasil fatura 5. Mas sabe quem 10 fatura? vezes Porque menos. tem segurança. Sim, mas... Tem segurança. Se não tiver segurança, não tem nós vamos faturamento. voltar, nós vamos Além da Ninguém vem correr segurança, risco. também é incompetência. Por exemplo, não se consegue fazer as coisas mínimas, que há 30 anos devia ter bares, etc., na beira É do isso, Guaíba, é. que a gente não faz. Não faz por quê? Porque Ideológico. claro. Aí mas o é turista vem para Porto Alegre e ele vai dizer assim, bom, eu tô de férias em Onde Porto que eu Alegre, vou? vim conhecer, Eu não onde sei que eu vou? que indicar em Porto Onde Alegre, que eu sabe? vou? Você sabe Então, indicar para o shopping. shopping? Isso. Vai pro Porto shopping, Alegre. tem Não, estação não, no não. shopping. Mas eles não querem entrar dentro de um shopping, aí tu fica... E agora o que eu faço? Mas, Onde é que eu levo? O que eu... Anny, isso é um ranço ideológico. Claro. E está contaminando a população, O Lênio Streck é um indivíduo culto, de boa posição intelectual, diz assim, agora acaba de dizer, um assalto normal. Não, eu disse... Porque não, é entre claro, aspas. mas eu não estou fazendo Não existe cultura, não assalto estou normal, te sim. colocando. Vulgarizou a situação. Sim. Aqui, Com a o fala Melvis, simples. claro, Simples, o Melvis diz assim, houve um assassinato lá, mas entrou pelo lugar errado a polícia. Mas olha só, a polícia, o exército, se for, entrar por um lugar Está errado. treinando há quanto tempo fazer segurança? Mas vem Só entra cá, pelo lugar mas errado. o que é isso? Não, mas Imagina o que o ele- cidadão comum. Não, o que o, Imagina- mas o que o Luiz quer dizer é que não existe Nós- lugar certo ou errado claro, para a polícia não, a entrar. polícia não tem. Se está Que isso errado é não podia porque acontecer. alguma coisa está Tem errada. alguma coisa que está Não, o que errada. está errado é o que está acontecendo. Agora, é o isso que tá Congresso errado. Nacional é contaminado por um grupo de pessoas que não querem mudar a lei. Então, quem é que é contra armar a população? Preste atenção. Quem é contra? Eu sei. O telespectador sabe. Quem é contra tirar essa tal de progressão de pena para intimidar o bandido? Condenado a 20 anos preso. Eu também sou a favor. 20 Mudar o anos, regime. 30 anos. E os bandidos têm que saber, olha, esse negócio é ruim. Essa minha profissão tá ruim. Daqui uns dias Só vai que ter um isso grupo aí vem que da vai dizer Constituição assim. de 88, então meu querido. troque. A Constituição Cidadã do Mas- PMDB, mas- que não, foi mas- feita pelo PMDB. Não, mas eu não estou falando que é do PMDB, Não, mas não ou adianta de Não, mas qualquer estou P. dizendo onde é que vem. É que a isso aí. questão Eles da estão segurança... aproveitando a raiva que tinham da Revolução para fazer uma Constituição Mas mais do que leniente. Só um pouquinho, vamos lá, só vamos repor uma coisa. O parlamento, quem é o parlamento? O parlamento são 500 e tantos caras e mais o Senado. O parlamento tem as maiorias. O governo Fernando Henrique fez sua maioria, não fez nada com relação a isto que você está dizendo. Não mudou nada. Tá, vamos lá, eu não preciso concordar ou não com o que o Luiz está dizendo. Eu posso constatar que isso existe. Portanto, se deve ou não deve aumentar as penas, eu posso dizer que o Fernando Henrique tinha uma maioria e não o fez. Lula teve uma maioria e não o fez. Dilma teve uma maioria e não o fez. Sarney. E o Sarney tem uma O maioria e não Itamar, fez. o Collor. governo atual tem maioria, não existe nenhum projeto. E te digo mais. Os projetos que existem, tem uma pesquisa que mostra que nos últimos 20 anos, de 780 projetos importantes sobre segurança pública, só 7 falavam em determinadas penas num patamar. O resto era só essa
troço aí de abigeato, só para chinelagem. A parte dura das penas ninguém quis enfrentar. Ninguém quis enfrentar isso. E eu aqui, nesse programa aqui, que é protagonista de muita coisa, nós somos, eu falei para o Paulo Sérgio e falei aqui para a deputada que estava presente, que era a Manuela. Eu perguntei como tinha votado a bancada gaúcha com relação a um projeto sobre que mudou a questão da prisão. Penas que era alternativas à pena de prisão, que era aquela questão da tornozeleira, tudo isso. Isso foi há 3 ou 4 anos atrás. Eu fiz a pesquisa. Os deputados não sabiam, eu dei para todos os gabinetes. Os senadores não sabiam. Sabe como é que isso foi votado? A cor de líderes. Ninguém sabia do que estão votando. Portanto, quando nós estamos falando em parlamento, sem discordar ou concordar contigo sobre isso, só falando sobre fatos, o parlamento tem maioria, só que nem as maiorias, nem o parlamento sabe do que estão votando. O Código Penal está há muito tempo parado lá dentro e as maiorias não buscam isso. Entende? Vamos agora às informações. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença? Porque onde tem uma RT, tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou serviço, que ganha mais segurança, obviamente. E também para o próprio profissional, que pode comprovar sua experiência dentro da sua atividade. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. Com os cartões Unicred, você leva o cooperativismo sempre com você e leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, aceita em milhares de estabelecimentos no Brasil e no exterior. Com os cartões Unicred, você ainda pode realizar saques e consultas de saldo nas unidades de negócio ou nos terminais da rede Banco 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. Paulo Sérgio, Porto Alegre está ficando igualzinho ao Rio. A violência tomou conta. Edson Leiria de Uruguaiana. Estou vendo que ele nem vem mais a Porto Alegre, pelo jeito, hein? Pergunta, como os Estados Unidos têm 1000 medalhas de ouro em Olimpíadas e nenhum ministro do esporte existe naquele país da América do Norte? Antônio Martins pergunta. Ele sabe. Por que gastar com o ministro do esporte? Que beleza, Antônio, eu não tinha percebido isso. Claro. Mas por que gastar com o ministro do esporte para acomodar alguém e ganhar depois alguns votos no Congresso? Tem ministro da Cultura lá, hein? Não, com aquela coisa fábula de coisa ridícula. De artistas. Lá não tem link. Não tem link, nem verba Rouanet. Para meia dúzia de gente entrar lá, eu pagando, eu com o verba Rouanet pagando, para alguém entrar com fora Temer. Dentro do Congresso, explicar. Isso não existe. Mas vamos tentar condensar isso aqui. Lênio, eu digo Lênio porque é ele que estava colocando. Eu sei que o Congresso é a nossa representação, mas a maioridade dos 18 para os 16 também não passou. Mas, curiosamente, esses 16 anos pode votar. Quem não passa o armamento, nós ganhamos. A passou o voto. Votou pelo armamento e nós fomos desarmados. Votou a favor do armamento. E o que o governo fez? Nós fomos desarmados. O que o governo fez? Fomos desarmados. Não, quero saber o que o governo fez. Eu como queria o resultado contra, eu nem estou dando bola para votação, para o plebiscito. E fez o que ele queria, que é manter a população desarmada. Esta criminalidade e violência está diretamente ligada aos nossos gestores políticos, porque como assistimos todos os dias, a grande maioria está envolvida em crimes, onde dão um mau exemplo. Então pergunto, como vocês acham que alguém vai endurecer com a sua própria categoria? Nestes últimos 22 anos, os criminosos tiveram muita proteção por parte do Estado, enquanto cidadão, trabalhador não tem direito a absolutamente nada. São coisas diferentes, são coisas absolutamente diferentes e não menos importantes. Sim. Eu acho que a gente... só que são diferentes, isso tem que deixar claro. Temos crimes, e estes crimes estão sendo investigados, a Operação Lava Jato está aí para mostrar que realmente muita coisa vai mudar nesse país, mas também tem a violência e a criminalidade aumentando de uma outra forma. O caso da médica, por exemplo, e falando em armamento, fazendo esse link,
que a polícia diz, mas não reaja. Então, a polícia fica ensinando a pessoa a não reagir e, ao mesmo tempo, a culpa não é do policial que está na rua. Porque o policial que está na rua fica enxugando gelo. Eu já ouvi entrevistas do comandante dizendo, nós ficamos correndo atrás de bandido que devia estar preso. Então, é uma sequência de ações que deveriam ser feitas. A questão de construção de presídios é uma, em primeiro lugar, de acabar com a progressão de pena, da questão do regime semiaberto também, porque estes vão dormir na cadeia, mas acabam cometendo crimes durante o dia. Então, tem que ser feita uma revisão grande e complexa, porque a impunidade é a regra hoje. O doutor Melvis não quer que fale nos nossos erros. Vocês não mencionaram que hoje à tarde uma câmera despencou, atingindo 2 pessoas que estão hospitalizadas, e a câmera caiu do teto. Como é? Hoje, eu nem sabia disso. O que despencou? A câmera, atingiu 2 pessoas. Deve ter sido Mas para não deixar de televisão? Não deixar passar em branco, o Luiz disse que falou sobre o Estatuto dos Armamentos. Não há nenhum empecilho do Parlamento votar um Estatuto de Armamento. Não há empecilho. O plebiscito disse, o problema, isso depende. Se um deputado gaúcho falar aqui, um federal ou senador, se não dá mais, peça para ele o que ele fez de projetos, porque ele pode incentivar, ou como que ele está se posicionando. Tem muita lenda urbana também, nós não estamos discordando. O parlamento é a nossa representação, mas tem muita lenda urbana no modo como são votados e quem domina o parlamento. Existe muito baixo clero que fica em roda e poucos dominam. E nesses poucos que dominam, as pessoas não têm acesso e eles não dão as respostas. Eu fiz esse teste com aquele projeto que os mesmos deputados vinham aqui e diziam, assim não dá mais. Aí eu fui verificar e disse assim, como você votou? Não sei o que. Como você votou? Eu disse, ninguém de vocês soube. Nenhum gabinete soube responder. Por quê? Tem muita lenda urbana em torno disso, assim. Não há nenhum problema. Se eles querem fazer um projeto, se a população quer e eles fazem, não tem veto, porque está autorizado para isso. Mas não fazem. Mas o sumário disso aí que a culpa é do Congresso. Não precisa ser a favor ou contra. A culpa é do Congresso. Porque nós, cidadãos, o que nós podemos fazer contra a criminalidade? Nós tentar nos defender, aumentar o custo de condomínios, de supermercado, que um custo de supermercado que aumenta para a população é a segurança. Sim. Então gera inflação. Gera inflação. O custo é violento. O custo é violento, a segurança. Ao blindar os carros, imagina se a médica tivesse Doutor Melvis, olha aqui, o Júlio lá de Gravataí. O Parque Aquático de Pequim, o cubo d'água, foi desmontado após a Olimpíada. O Brasil vai permanecer. Quem é que está certo? Está perguntando para o engenheiro, presidente do CREA. Aí é uma questão de planejamento urbano, né? Não sabemos qual foi o que se pretende fazer, mas o Brasil como precisa legado, do parque aquático como legado, né? Para investir em nova formação de atletas. Eu não vejo... A China tem muito dinheiro para fazer e desmanchar, até porque a China não tem espaço físico, né? Tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, então todo espaço para eles deve ser ocupado, né, com habitação. Não é o caso do Brasil. Então, não vejo como uma boa alternativa construir para desmanchar. Acho que tem que ficar como legado. E a China foi a Olimpíada que custou mais caro, foi lá, né? Aí alguém, mas a do Brasil não foi a mais cara, da China foi mais. Sim, mas e quanto que eles têm de dinheiro para gastar? Claro. E lá falta ponte, falta infraestrutura, falta questão de segurança. Estamos discutindo alguém que tomou um tiro a queima-roupa porque, mas eu achei que o bandido, mas eu achei que ela me deu um tiro. Como que achou se a população não pode estar armada? Um abraço para a bancada que hoje está florida. Mudar a lei com urgência, pena por 20 anos, sem nada de redução. E terminar com a sacanagem da visita íntima, que facilita a entrada de celulares e outras coisas. Tudo é fácil fazer, basta querer. O João Luiz não precisa inventar, de né, Campo Sérgio? Bom. É só copiar o padrão americano, né? Paulo Sérgio, você testemunha aqui, de novo, o programa é protagonista. Só copiar. O Paulo Sérgio sentado ali, eu aqui, e o chefe de polícia estava ali. Lembra, Paulo Sérgio? Lembro. Eu perguntei se era verdade que era possível fazer
a proibição de celulares nos presídios. Ele disse assim, é possível, mas isso destensiona. Então, foi dito aqui, me ajuda, Paulo Isso Sérgio. tensiona. Tensionaria. Se você Tensionaria. e, Fizeram em portanto, Natal, agora é deixar queimar metade da cidade. usar o telefone destensiona. Não foi? Sim, mas isso Pode trazer de significa, volta a então, gravação. Rebelião, não quer uma rebelião? Tá, Agora mas não, aí, semana aí, passada. só um pouquinho. Mas não Aí tu noticia, Tu tá mas- assumindo que lá dentro pode funcionar o telefone e que o chefe do tráfico, independente se ele estiver em casa ou se ele estiver dentro do presídio, ele vai trabalhar da mesma forma Claro. e vai controlar tudo aqui fora. Porque a coisa mais fácil que tem seria colocar algo que impedisse O bloqueio. o bloqueio das linhas de telefone dentro do presídio. Mas foi dito é a coisa aqui mais que não fácil fazem que porque não existe. deve fazer. Não é que não deve fazer. É porque eles vão queimar tudo. Mas que e cadê, queimem. E cadê a segurança? Não, a para um minha pouquinho, mas- segurança de mas, alguém estar dentro do presídio dando ordem. Anne, Cadê a tua em primeiro segurança? lugar, quando Pois queima mas então colchão, você está concordando queima conosco. colchão e queima isso, faz rebelião, em primeiro lugar, não noticia. Queimaram em Natal, primeiro lugar, metade da cidade não agora. noticia. Ônibus. Não, eles queimam ônibus. Calma. Não é calma. queima dentro, É, eles queimam queima fora. fora. Só que e aí como é que eles fazem para avisar para queimar fora? Entendeu? É isso. As quadrilhas continuam funcionando. Sim, mas aqui crime Olha o que continua aconteceu funcionando. no Carandiru, que a força entrou e era necessária, a força acabou morrendo um monte de gente, infelizmente. E quem foram os condenados? Os policiais. Policiais? Os policiais. Mas por quê? Não sei, tu quer me dizer No por quê? presídio Mas central, por quê? se alguém entra numa galeria... Não entra. Alguém entra. Algum Não policial entra numa galeria. Não, aqui ninguém. em Porto Alegre, no presídio central, a galeria, ela tem chefe. Isto, Ela tem prefeito. Prefeito. Mas por que não entra? Nenhum agente Não, público não. entra lá dentro. Mas essa Sem a pergunta- permissão do prefeito Mas da responde, galeria. por que Melvis, que não essa- entra? total do Estado. Essa pergunta nós fizemos aqui, falência. Paulo Sérgio e eu e outros que estavam, Braulio estava aqui ao meu lado, e a resposta foi essa. Quer dizer, se sabe disso, mas não se deve, não se pode, ou não é de bom alvitre, ou... Mas é a falência. Não, A mas falência daí- do O governo. fato real é que tem medo, eles têm isso. medo. Mas daí quem a é polícia que- tem medo do bandido, ok? Agora, se for avisado naquela galeria, simples assim, a polícia vai entrar agora. Vocês se preparem que nós vamos fazer uma revista agora, vamos remover todos os celulares. Não, porque não sei o quê. Pum, pum, pum. Não. Próximo. Não. Se não for assim, não terá solução. Não. Não, mas eu Vocês acho vão que continuar não com o precisa celular ir lá dentro, tanto. vão continuar queimando colchão e nós aqui fora vamos ficar morrendo. Não, Lezinho, não precisa ir tanto, mas Então, eu como é acho... que tu quer fazer? Me Não. desconta. Não. Me conta a outra solução. Não, A mas isso, solução é fazer o tem que bloqueio cuidar, e isso aí é segurar a incitação, cidade. tem que cuidar. Não, mas e aí? E aí o que nós segurar vamos na fazer? cidade. Mas o Isso que aí que não nós dá vamos para fazer esse exercício de... Mas tem que segurar a cidade, tem que segurar. Eles podem. Aqui não dá para fazer. Mas eles podem. Nós temos responsabilidade, nós não podemos fazer. Mas Não, nós temos que fazer alguma eles coisa. fazem, não é que eles podem, tu pode fazer o que tu quiser. Agora, a consequência disso, é por isso que a gente vive dando um Estado que é, no mínimo, minimamente organizado. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair na rua, se eu quiser assaltar alguém e matar, eu posso. Só que eu tenho que saber que eu vou ser punida Isto. com restrição E se tu- de liberdade. Segurança pública Por se isso. exercita com seres humanos e materiais, obrigação do Estado. Mas também não pode se agir igual os busque bandidos. transferir para os municípios. Que tu vai ser Não se busque transferir para o município a pretexto da falta de recursos. Vivemos um momento terrível. Hoje a prioridade das prioridades é a segurança. Jorge Lisboa, Goelzer, lá de Isso é Erechim. outra falácia, Sérgio. Nos Estados Unidos, quem dá o primeiro combate dos municípios na segurança é o município, é o xerife, é a polícia municipal. Então nós temos que não troca. terminar com esse factoide aqui no Brasil, que é o Estado que tem que fazer. Precisa ser a Polícia que Civil, não troca, precisa ser a Brigada Militar. Não, o município não pode se envolver, não, o município tem que se envolver. Nós temos que mudar esses conceitos. Nós temos que ver como é que funciona em alguns países muito bem e copiar. O padrão americano funciona muito bem a segurança. É o xerife, se ele não é bom xerife, a população tira ele. Eleito. Exato. É. O xerife é eleito. Tira Não, ele. e E que continua segurança? independente do prefeito ou governador. Exato. Aí serve o eleitor. Aqui no Brasil nós teríamos bons xerifes. Talvez sim. Mas temos que Provavelmente experimentar. sim. O xerife, não, aqui nós temos a população aqui... Dizer que eleito nós seríamos bons xerifes. Nós queixamos os candidatos eleitos. Imagina. Não, mas pare um pouquinho. Uma cidade, vamos imaginar, Mas aí a gente Alvorada, ia tirar o xerife. Gravataí, Canoas, Porto Alegre, elegendo. Mas se o xerife desse condição de segurança Quem será à o população, xerife? ele ia ganhar todas as eleições.
todas. Eu ia ele perder ganharia. todas. Não, Eu iria perder não, todas. se ele desse Boa tarde. segurança à Entregar os população- presídios para iniciativa privada não resolveria? Uma pergunta. No Brasil é proibido colônia penal, como se vê em filmes onde preso trabalha e produz a boia que consome. Por que no Brasil não? Luiz Freitas pergunta. Veja que o assunto segurança pública é o mais candente. Ele faz com que a população queira coisas mais drásticas sempre, né? O Luiz Pereira Lima pega pesado com relação enfim, ao que foi dito antes, porque isso bate nas pessoas. Então passa a ser um discurso imediato, né? É que isso não tem uma família que não sofreu com isso ainda. Todos sofreram. Não tem ninguém que não conheça alguém que foi assassinado. Eu duvido. Exatamente. Duvido Mas que alguém não isso. conheça alguém, ou que tem um familiar, ou que tem um amigo Já próximo. não é mais notícia assassinato. Não é que foi assassinado. E a gente não pode conviver com isso e achar 50 isso mil mortes ok. por ano no Brasil. 50 mil É mortes. mais que o Iraque. Mas o que isso? É mais que o Iraque. É isso, e a gente Que tá em não 10 pode. anos são 500 Que tá em mil guerra. pessoas. Não, mas tá E aí a uma gente, boa a gente ideia. não pode achar isso ok. Está aí E uma outra boa ideia coisa, para o Parlamento Gaúcho, por exemplo, fazer uma CPI sobre o problema esse que nós acabamos de discutir sobre celulares, sobre o etc. celular nos presídios. Aí, CPI, o que adianta CPI? Não Tem que sei, tirar- mas Mas, então... mas mas a é CPI ação. é pra... Mas- se o Olha aqui, problema... tu quer não resolver o negócio, faz uma comissão. aí Isso. não O chefe resolve. de polícia sabe o que acontece e sabe por que não faz, então já está resolvido. O Estado medo. não tem capacidade de investimento em área nenhuma, segurança é Arrest my diferente. case. Como então nos tiram o direito de defender nossa vida e dos nossos entes queridos? O Estado tem mais que ficar bem calado, pois o Estado brasileiro é caro, incompetente em todas as áreas. E segurança nem se fala, um desastre, sem dinheiro, Espera ele e falar sem com o gestão e deputado sem dele. atitude, sem nada. Não se controla a fronteira, não se faz nada. E o nosso direito da vida, que inclusive é um direito do ser humano, deve ser respondido pelos gestores e legisladores desta República de Bananas, Alexandre Carvalho Eu Rodrigues. sei, mas tem que falar com o deputado, com o senador, que isso depende de lei, tem que falar com as Paulo pessoas. Sérgio, deixa eu contar Isso depende de legislação, quer dizer, dos nossos 31 deputados e mais os senadores, se você perguntar especificamente para cada um o que foi feito em termos de projeto e diga para eles serem transparentes, trazer todos os projetos deles dos últimos 4 anos e em que andamento foi, não adianta só botar o projeto lá e virar as costas. Aí Trabalhar, senão não anda. os senhores vão ficar surpreendidos, que é tosa de porco, muito grito e pouca lã. Deixa eu só contar um fato que daí a gente vê claramente a ausência do Estado e o que o doutor Luiz fala da reação das pessoas. Eu recebi um vídeo de um rapaz no mercado público que roubou o celular de uma mulher e cortaram a mão dele fora. Eu não sei se vocês viram isso. É um negócio horroroso, não consegui ver Eu até não o li. final. Um golpe de facão, ninguém sabe. É o que tem, isso aí é terrível. Olha aqui, só um pouquinho, porque é o que está dizendo o Júlio Oliveira aqui. Começar a preconizar isso, olha, só existe uma solução contra a violência, justiça com as próprias Não, mãos. gente, isso é Desobediência civil, falência. pois juízes e governos não estão nem aí para os nossos Não é problemas de verdade. segurança. Isso é a falência do Estado. Tu achar que tem que fazer justiça com as próprias mãos Isso é é a mesma barbárie, coisa. isso Isso é é a barbárie. Então a gente tem que esperar. Por isso Esse tem que ter vídeo é cuidado, horrível, Luiz. gente. Quando tu vê uma pessoa. Ele tem que ser o quê? Preso e ficar preso. É restrição de liberdade. Se alguém. E por que não fica preso, Se Anny? alguém. Mas daí é um problema que a gente tem no sistema, é o que eu estava falando antes. A polícia enxuga gelo. A polícia enxuga gelo. Agora, se matam alguém da minha família, eu tenho o direito de ir lá matar a pessoa, só que eu também vou responder igual àquela pessoa. Pelo Ai, mesmo ai, crime. a grande notícia do dia é a absolvição do deputado Jardel, com a alegação de que o mesmo não pode se defender das acusações Não, feitas contra ele. absolvição É por isso que a bandidagem está livre, leve e solta no Estado, matando e roubando a população que se encontra indefesa, pois a justiça realmente está cega, protegendo os fora da lei, inclusive deputados. Jardel é um anjinho e o céu o espera. Não, só para fazer justiça, primeiro, o Jardel não foi absolvido, volta para a Comissão de Justiça, a Comissão de Ética, é um problema de uma falha processual. Todos os senhores, quem está reclamando, se já teve um processo judicial, sabe que quando alguém é réu, tem que obedecer. Por favor, isso é bom. A gente não pode achar só que as garantias são boas quando são
para a gente e para os inimigos ou para os que a gente não gosta é ruim. Não é assim que se faz, entende? Então, nesse caso específico, agiu bem o tribunal. Houve uma falha por parte da Assembleia, azar. Agora vão ter que começar. Por que não fizeram direito? Não adianta fazer um discurso para atropelar quando os direitos do cara estão sendo... Aí, o tribunal apenas cumpriu a lei. E não é ruim a lei. Não, o rito legal é fundamental na democracia. Mas evidente, se você, não isso em tudo, essa garantia... você lá no conselho e tudo não tem que obedecer, nos conselhos médicos, tudo tem direito de defesa. Porque o Jardel não teria, não importa se é o Jardel. Se foi feito mal, bom, vamos punir quem fez mal. O Jardel não matou ninguém, ela só fez essa observação, tudo bem que está demorando muito para a vontade de caçar. Mas se a lei é boa, o que o judiciário tem que estar soltando? Porque muitas vezes o judiciário solta com a desculpa de não ter vaga na cadeia. Isso, em primeiro lugar, não é um problema do judiciário. Sim. Não, mas não tem É do executivo. Tá. Mas não, ninguém tem nada a ver com Tá, isso. mas aí eu vou, aí de novo, Aí o judiciário eu vou invocar de novo... num problema do executivo. Ontem em São Cepé, mataram 5 vacas de um vizinho meu. Okay? E pegaram a carne, os bandidos, vendo, quer dizer, crime flagrante. E com as armas longas. Então os caras estavam armados, o pessoal estava armado, e estava com um produto do furto. Mais ou menos 3 horas ficaram na cadeia e foram soltos. Mas se pega uma perdiz no carro... Se pega uma perdiz, eu estou morto. Está morto. Estou liquidado. Mas por que o juiz mandou soltar? Olha aqui, essa nota aqui. Esta médica assassinada ontem às 19 horas, até hoje ao meio-dia, o corpo não tinha sido liberado pelo IML por falta de legistas. E aí, dá-lhe Copa, dá-lhe tocha, dá-lhe Olimpíada, vergonha, o Beto de Novo Hamburgo. Aí é o fim da várzea, contém essas coisas, é o fim da várzea. Mas, de novo, nessa questão, Anne e Luiz, eu acho que aí, não com a radicalidade que o Luiz está falando, mas não dá para confundir, não pode haver uma suspeição da lei pelo simples fato de não haver vaga. Aí o Estado erra 2 vezes. 2 erros não dão um acerto. Acontece que nós vamos levando assim. Talvez o erro seja porque quando a gente vai destensionando, a gente vai levando com a barriga. Então, por isso, de novo, vou dizer de novo óbvio, quando eu pedi a intervenção com dados concretos em 2009, era exatamente por quê? Porque naqueles dias, Luiz Pereira Lima, Melmo e Anne, Paulo Sérgio, naquele dia, eu tinha recebido como procurador um caso de portão de um assalto em que o sujeito foi preso em flagrante, teve que ser liberado porque não tinha vaga. Um tiroteio em Santa Maria, perto de São Cepé, em que os presos, ao tirotear, tiveram que sair e também mais 2 pessoas presas em Canoas. Eu peguei aquilo, juntei e disse... Não é possível que nós suspendamos o Estado de Direito em nome de algo diferente, ou seja, criando 2 erros. Não tem vaga, etc. Ok, vamos criá-la. Como você cria a vaga? Com um processo de intervenção para liberar, trazer verba direta e liberar as licitações para construir rapidamente em regime de urgência. Se tivesse sido feito em 2009, hoje não teria esse problema. Nós teríamos menos problemas, teríamos poupado quantas, você que estava fazendo o cálculo geométrico, calcula quantas pessoas poderiam ter sido salvas nesse período. Vamos agora à boa notícia do dia puxar a brasa pro meu assado. O CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Sinduscom do Rio Grande do Sul e a Associação Sul-Rio-Grandense da Construção Civil entregam 20 monumentos revitalizados do Parque Farroupilha. As restaurações integram o projeto Construção Cultural, que em 2 anos já promoveu a restauração de 32 peças escultóricas.
do tradicional parque da capital gaúcha. A ação Resgate do Patrimônio Histórico deu continuidade ao projeto que possibilitou, em dezembro de 2015, a entrega de 12 monumentos, entre eles o Monumento do Expedicionário. E vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a classificação BIRADS. Toda mulher que faz exames de mama sabe que no final do exame aparece o termo BIRADS. Mas o que significa isso? O termo BIRADS é uma convenção internacional para avaliação mamária, aplicada nos laudos de mamografia, de ecografia, de ressonância magnética, para avaliar o risco de câncer de mama. A categorização ela é separada por notas, que vão de 0 a 6. BIRAD 0 é quando o exame não permite avaliar acuradamente. São necessários exames adicionais, como, por exemplo, no caso de mamas muito densas na mamografia. O BIRADS 1 significa um exame normal, recomendado, então, apenas acompanhamento de rotina. No BIRADS 2 é quando existem alterações benignas, como, por exemplo, cisto simples ou calcificações benignas, e nesse caso também recomendado apenas o acompanhamento de rotina. O exame BIRADS 3, ele é provavelmente benigno com muito baixo risco de câncer. Então, nesses casos, se recomenda avaliação radiológica a cada 6 meses. Já o BIRADS 4, a gente tem uma lesão que tem uma suspeita de câncer, que varia de A, B ou C, né? E nesses casos a gente precisa de uma biópsia para avaliar essa lesão no microscópio. O BIRADS 5, temos uma lesão altamente suspeita de câncer, a biópsia é mandatória. E o BIRADS 6 são lesões que já têm a confirmação de câncer. Espero que tenha sido útil. Consulte sempre um especialista. Boa noite. Parabéns, doutora Daniela, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Doutora Daniela, aliás, ela agrada em cheio aí, hein? Do ponto de vista profissional e também pela beleza. Fala em beleza, o seu ponto final, doutora Anne Ortiz, nossa deputada estadual. O meu ponto final não é tão bonito, né? Eu quero dizer que a questão da segurança é primordial e a gente não deve estar terceirizando as culpas e colocando sempre a questão do deputado federal ou dos senadores. Eu acho que a prefeitura tem muito o que fazer e o Estado tem muito o que fazer. Eu sempre digo que ou a gente vai fazer um conjunto de ações, presídios, a questão da progressão de pena, das liberdades provisórias, das visitas. Então, tudo isso tem que ser revisto, e principalmente na questão da prefeitura, a guarda municipal e ocupação dos espaços públicos. Acho que tem muito que fazer nesse caminho aí. Doutor Lênio Streck, seu ponto final. Bom, eu já falei muito sobre isso, eu sou macaco velho nisso, dessa questão aí, e acho que a das únicas saídas duras que foi dada nos últimos anos foi a minha, e que não foi acatada. Quero só dizer que hoje, por exemplo, houve vários engarrafamentos na BR, ninguém avisa para o sujeito pegar 448, na medida em que a BR-116 está com obras, com meia pista, que não sabem o que é. Por que não avisam antes? Aqui mesmo na cidade, por vezes tem engarrafamentos terríveis num lugar, bastaria botar um cara, porque os azuizinhos vão dormir às 6 da tarde, mas ficasse alguém de plantão em alguns lugares e dissesse assim, olha, não vá por essa rua, põe os indicadores, essa rua está lotada, façam um exame, ajudem as pessoas, agora vai ter eleições, pensem no bem da comunidade, vamos ajudar as pessoas. Parece que as autoridades querem atrapalhar a vida das pessoas. Parece que é um gozo, eles gozam. Eu fico imaginando uma câmara que vê toda a cidade e os caras assim, mais um engarrafamento. Ah, foi você? Que bom! Quantos você multou hoje? O cara assim, 25, o cara assim, yes! Tu é o cara! Eu fico imaginando a cena e eles... que maravilha, é o gozo nosso. Eles estão sofrendo muito. Assim que eu vejo a administração fazendo agora, agora vamos à mensagem do Facinep, FCDL e SPC. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil.
Doutor Luiz Pereira Lima, o senhor hoje está mais tranquilo. Não, sereno. Depois de dizer que ia dar tiro nos caras... Não, eu não. Quem tem que dar é a polícia. Mas, não, eu não. A polícia que é a função dela. Enquanto um grupo da população que tenha prestígio político ou ascendência, ser formador de opinião, pensar que o marginal não deve ser tratado como marginal, não terá solução. O português é claro, que é marginal deve ver a margem. E a cadeia não foi feita para socializar ninguém, ou ressocializar. Ela foi feita para punir, porque o crime foi cometido no seio da sociedade. No Brasil no seio da sociedade. Então, tem que punir. Sem punição, não terá solução. E enquanto o marginal não tiver medo da polícia, sabendo que a polícia impõe o respeito, nós vamos viver nessa angústia cotidiana. Engenheiro Melvis, presidente do CREA, o que está se fazendo em nome da categoria dos engenheiros junto ao Corpo de Bombeiros para a liberação de projetos? Estamos com empreendimentos prontos há mais de um ano sem conseguir liberação. Engenheiro Eduardo Futuro. Da nossa parte, nós temos apertado bastante o governo do Estado. Trabalhamos muito nesse projeto de separação dos bombeiros da Brigada Militar, até porque bombeiro não é atividade policial, é atividade de proteção à sociedade. Conseguimos agora separar os bombeiros da Brigada Militar. Mas como é que os bombeiros querem continuar militares? Isso são as distorções do Estado brasileiro, né? Bombeiro, militar e advogado. Se tu é engenheiro e tu quer ser bombeiro, tu não pode ter que ser advogado. Não, mas agora com a separação se abriu o quadro técnico complementar que vai ter médicos, engenheiros, enfermeiros, geólogos, todos os profissionais necessários. Não deve ser assim, né, Sérgio? Mas como é que alguém demora um ano para ganhar uma liberação? Bom, mas a lei criou algumas demandas e não criou a estrutura necessária para os bombeiros. Então, obviamente, as coisas acabam não acontecendo. Não tem efetivo, não tem pessoal para fazer análise. O Coronel Adriano, que inclusive é engenheiro civil, tem feito esforço imenso. Só que um órgão sem estrutura, sem pessoal, sem recursos, ele não consegue atender a demanda que a lei sabiamente colocou sobre a responsabilidade dos bombeiros. Agora, esse debate hoje foi muito focado, né, Sérgio, em segurança pública. Eu acho que nós temos que mudar os conceitos aqui no Brasil. Está se fazendo há 30, 40 anos, tudo da mesma forma, né? Então, eu acho que nós temos que seguir alguns exemplos do mundo que funcionam bem. As guardas municipais têm que ser armadas e têm que ter poder de polícia. Nós temos que enfrentar essa questão. Temos municípios com muito recurso aqui no interior que têm capacidade de fazer uma boa gestão de segurança pública. Nós temos que unificar a Polícia Civil e a Brigada Militar, porque nós vamos tirar um grande volume de pessoas que estão na área burocrática. Né? Esse modelo de duas polícias só existe no Brasil. Mas não existe praticamente lugar de coisa. Bom, mas nós temos que ter coragem de enfrentar ou nós vamos continuar morrendo. Eles querem. Ou nós vamos continuar morrendo. 50 mil pessoas por ano no Brasil. Eu quero saber se eles querem. Sérgio, nós temos que mudar os conceitos aqui no Brasil. Se nós não mudar os conceitos de gestão, nós não vamos resolver. Em algum momento... O bombeiro quer se separar e quer continuar militar. Não dá para entender. Porque é a carreira jurídica, né? Que teoricamente vai garantir mais rendimentos na sua aposentadoria. Sim, São distorções que têm que ser enfrentadas pelos deputados. Agora, o Brasil ainda é uma democracia nova, né? Nós começamos, quando a ser uma nação, 1808, né? Quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, que antes disso não tinha estrada, não tinha lei, não tinha nada, nós era uma colônia, né? Então o Brasil tem só de 200 anos de democracia, mas temos que acelerar esse processo de evolução democrática. Ou a base, a população, ela passa a exercer esse poder, escolhendo deputados que tenham coragem, escolhendo governadores e presidentes que tenham coragem de mudar a gestão pública. Eu peguei o conselho com 7 milhões e meio de prejuízo. Não fui chorar, fui trabalhar. Tirei os 7 milhões e meio de prejuízo que eu recebi o conselho e no primeiro ano de minha gestão dei 5 milhões de lucro. Mas a Assembleia Legislativa, agora eu vou falar um pouco aqui da Assembleia. A gente tem enfrentado casos polêmicos, alguns, inclusive, não vão em frente, e eu fui contra a questão dos sindicalistas que recebem o salário integral, inclusive com o FG, para não trabalhar, para ficar no sindicato. Estamos encerrando. Pergunta se passou apenas, na Assembleia. Olha aqui, é ridículo um Estado ou um país admitir que existe uma lei dentro da cadeia. O Paulo Sérgio está com peninha dos que morreram no Carandiru.
Eu disse que estou com pena. Não, ele falou que a Eu culpa... tenho pena do coronel que foi condenado por ter nos livrado de 111 marginais. Jaires Teixeira, de Porto Alegre. Esse é amigo do Luiz. Graças a Deus. Não teria. Se tem liberdade. Essa é da linha Donald Trump. Se a polícia tem liberdade, termina o crime, sou o Presidente Melvin, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, você não pode ficar tanto tempo sem vir. O homem está correndo aí pelo... Amanhã eu vou para Livramento, Uruguaiana e São Gabriel. Eu sei te encontrar na Expo Inter, agora vai para Foz do Iguaçu. Tem um congresso do Confe? Congresso, do Conselho Federal. Obrigado, doutor Luiz Pera Lima. Obrigado, Lênin Streck, meu colega cachoeirense, colega de Cachoeira. Né? Na forma da lei. Não, só não vai dizer que nós nos damos desde pequeno, não. Muito tempo depois. Obrigado, Doni Ortiz. Você conheceu muito Vamos ao Jornal da Pampa, que vem aí, aqui de Porto Alegre, com Pelotas, comanda Vera Armando, mais nossas geradoras de Carazinho, Santa Maria, 106 retransmissoras. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.